Olá, eu sou Ana Carolina Battesini. E eu sou Bibiana Fuser, somos fonos, terapeutas alimentares, professoras e agora podcasters. Esse é um espaço de comunicação em saúde voltado a profissionais e pais para trocar e compartilhar sobre os desafios alimentares na infância. Esse é o Ânimo Alimentário, o podcast que vem da alma e fala de alimentação para além do comer. Olá! Neste episódio vamos falar um pouquinho sobre prematuridade, novembro roxo e desafios alimentares na infância. E com essa participação super especial da Marina Kozik, fonoaudióloga que atua em UTI neonatal. Marina, muito obrigada pela tua participação aqui com a gente. Se tu quiser e puder te apresentar um pouquinho, contextualizar a tua área de trabalho, a tua área de atuação, e a gente já agradece muito, né? Porque a gente tem certeza que vai ter uma conversa super gostosa aqui. Boa noite, meninas. Muito obrigada pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Admiro muito o trabalho de vocês e ainda mais falando, né, sobre esse tema, na verdade, o tema do episódio, que é a prematuridade. Então, na verdade, é o meu dia a dia, né? Eu, já falando um pouquinho do meu histórico aí, eu me formei, né, em fonoaudiologia em 2016 e até o meu terceiro ano eu tinha certeza que eu ia trabalhar com linguagem infantil. E aí, durante um estágio observacional, eu pude, né, acompanhar a atuação fonoaudiológica numa UTI neonatal. E ali eu me encantei, falei, é isso que eu quero fazer. Mudou, assim, a minha visão, né, da fonoaudiologia, que é uma área que a gente acaba, né, não tendo tanto contato realmente, principalmente na graduação. Então, eu procurei, né, como que eu poderia, né, fazer alguma pós nesse sentido. Então, eu consegui fazer a residência, né, multiprofissional, logo que eu me formei. E foram 2 anos aí intensos, de muito aprendizado e realmente de especialização, né? Então, desde então, eu me especializo, nesse tema. Trabalho em hospital desde que eu me formei, né? Então, são quase aí 6 anos, né? Então, é um prazer para mim. Cada dia eu aprendo mais, é uma coisa que eu falo, né, para as minhas colegas também. É uma área que a gente nunca deixa de aprender, e quando a gente acha que a gente sabe muito, a gente vê que a gente não sabe, né, que a gente precisa estar ali realmente cada vez mais atualizadas e entendendo a necessidade, desses pacientes e desse contexto. Hospitalar, né, de UTI, que está muito relacionado com a questão das dificuldades alimentares. Então, eu não sei se vocês querem fazer alguma pergunta específica, ou se eu posso, né, falar um pouquinho do dia a dia. Não, tu pode ir contando. Mas primeiro agradecer também de novo que tu tá participando com a gente. A gente pensou em ti por saber que tu tem essa prática do dia a dia também e relacionar com as questões dos pequenos, né, dos prematurinhos que estão nascendo e que acabam tendo essa privação ou de estímulo ou de possibilidades para solidificar o reflexo, né, deles no que é o alimentar. E como é o ambiente, né, na NEL, para te contar um pouquinho como é conseguir trabalhar essas questões de alimentação, e aí depois a gente pode ir falando mais, especificando as dificuldades que tu encontra, né, quais que tu encontra mais. Fala, Bibi. Eu levantei o dedinho para quem não tá vendo. Antes da gente entrar, eu quero te perguntar e talvez fazer uma reflexão, Marina, para quem tá ouvindo a gente. A gente sabe que tem estudantes que estão na faculdade ouvindo a gente. Isso que tu fala é muito importante, porque tu disse, até o terceiro ano eu tinha certeza que eu ia trabalhar com linguagem, e aí me Uhum. deparei com um estágio observacional e mudou a minha trajetória. E eu acho que é legal a gente falar sobre isso, sobre e abrir-se para oportunidades durante o processo de graduação, e se não tiver uma oportunidade dentro da universidade, talvez buscar alguma coisa fora. Para que você possa conhecer essas diferentes áreas da fono e possa decidir o que mais te agrada, o que você mais enfim, né? Achar, eu me identifico com isso. Então, eu achei super legal tu contar sobre isso, porque a tua paixão hoje com os prematuros, o teu mundo, esse mini mundo, né, que envolve o teu Sim. dia, ele já esteve talvez longe da tua realidade. Ah, não, vou trabalhar com linguagem, com maiores, né? E aí agora tu tá num outro contexto. Então, achei que era legal a gente falar sobre isso também enfim, para pensar, né, para quem tá ouvindo a gente também e tá aí na graduação e não sabe muito bem o que vai fazer ou não, né? Não, com certeza. E até
para um público em geral, né? O público assim mais leigo, até hoje é comum eu receber, né? Quando eu comento que eu trabalho em UTI neonatal, as pessoas não entendem, né? Mas como assim? Você vai ajudar o bebê a falar? Qual que é a sua função ali? Né? As pessoas realmente desconhecem. Eu acho que hoje ainda está crescendo, né, um pouco mais a visibilidade da fono nessa questão do aleitamento, realmente, né, com as dificuldades alimentares, né, nessas funções de alimentação. Mas é muito comum eu receber esse questionamento, mas o que que você faz numa UTI neo, né? As pessoas não têm noção. Então, eu acho super importante isso que você colocou, né? Eu acho que essa visibilidade vai aumentar, mas realmente é uma área, gente, apaixonante. Então, eu tenho colegas que são, né, da área da disfagia, mas que trabalham com o público adulto, e elas falam, como que você consegue? Eu falo, gente, não tem como não amar, não tem como, né? Porque é um dia a dia ali que é isso, é um dia de cada vez e que os bebês vão tendo respostas significativas, né? Mudanças significativas que a gente vai acompanhando essas mudanças, esse desenvolvimento. Mas acho Então que conta falando. pra gente o que que tu faz na UTI neonatal. Eu acho que essa é um bom começo. O que que tu faz na UTI neonatal? A gente tá falando de prematuridade, porque é o mês do Novembro Roxo, acho que a gente pode falar sobre isso também, mas o que que a Marina faz? O que que a Fono faz na UTI neonatal? Acho que é um bom ponto pra gente começar, né? Acho que é uma boa pergunta. Então, na verdade, a fono, né, o papel da fono na UTI NEO é avaliar a capacidade do bebê, né, de se alimentar de uma forma segura, e eficiente, né, avaliar essa segurança dessa alimentação. A gente acaba atuando mais com esses bebês de alto risco, né, então a gente tem um público que acaba sendo também bebês com dificuldades no aleitamento, mas que são dificuldades ali mais transitórias, né? Então, são bebês nascidos a termo, né? Que se não tiver nenhuma outra condição mais complexa, a gente atua, né? Porque também um dos nossos papéis é incentivar, promover esse aleitamento materno dentro da UTI, mas basicamente avaliar a capacidade desse bebê de se alimentar por via oral de uma forma segura, tá? E dentro, né, desses pacientes, desse público-alvo, a gente tem os prematuros, então agora, né, no Novembro Roxo, acho que contextualizando também, não sei se todo mundo tem noção dessa definição da prematuridade, né, mas são os bebês que nascem abaixo de 37 semanas, e a gente tem, né, graus, né, níveis dessa prematuridade. Então, quanto mais prematuro, menor a idade gestacional do bebê, maiores esses desafios, né, e maior essa imaturidade do bebê que ele vai apresentar, né. Então, a gente tem bebês hoje, né, com o avanço da medicina, que nascem com 25 semanas, 24 semanas, de idade gestacional. Então, são bebês prematuros extremos, né, abaixo de 28 semanas já é considerado um prematuro extremo, Uhum. e esses bebês têm sobrevivido, mas são bebês que vão ter uma jornada aí, né, desafiadora. Então, até, na verdade, eles chegarem ao ponto de estarem estáveis e prontos para começar a alimentação, são bebês muito complexos, né? Então, que vão enfrentar diversos desafios e isso já em paralelo um pouco também com o desafio que as famílias também enfrentam, né? Então eu sempre coloco que é uma quebra de expectativa muito grande, né? Até para um bebê que nasceu a termo, que vai para a UTI, já é uma quebra de expectativa nessa trajetória, né? Então nenhuma família espera estar numa UTI, né, com um filho. Então, isso é muito, muito complexo, né? Então, eu vejo também cada dia como essa questão, né, desse símbolo, da alimentação, da conexão, né, do vínculo da família com o bebê, a UTI, ela tá, nesse cenário, né? Então, realmente, o ambiente da UTI também acaba sendo, muito, como eu posso dizer? Pode ser agressivo, acho que é a palavra também, né? Então, é Estressor, um ambiente estressor. estressante, estressor, nada favorecedor, né, dessa criação desse vínculo, dessa proximidade. Mas focando, né, no bebê prematuro, a gente tem hoje essa sobrevida, e aí, também falando um pouquinho sobre a atuação da fono, né, o momento que a gente vai começar a atuar com esse bebê é quando ele estiver estável clinicamente, né, então tem alguns locais, alguns serviços que têm como parâmetro, né, uma idade gestacional específica, mas hoje, né, no meu serviço também, eu acho que em outros, o importante é o bebê estar estável, né? Então, não importa se ele tiver 30, né, 32 semanas, 33 semanas, 35 semanas, é um bebê que precisa estar estável, né? Ou seja, sendo capaz aí de regular seus sinais vitais, né? Um bebê que está realmente pronto para iniciar esse trabalho, para que a gente consiga começar a trabalhar,
tá? Então, o bebê estando estável, né, a gente já pode iniciar esse processo de avaliação. Hoje eu tenho pensado muito em como alcançar essa família antes da gente começar esse momento de avaliação, né? Então, pensar em estratégias, eu acho que realmente desde que essa família chega na UTI, né? Se a gente já consegue esse primeiro contato para a gente ir criando um vínculo e também falando sobre o processo, né? Que esse bebê vai passar no sentido de preparar essa família, porque eu sinto que quanto mais prematuro o bebê, maior vai ser essa estadia dessa família, né? Desse bebê nessa UTI e, consequentemente, maior a ansiedade e a expectativa da família com esse momento da alimentação. Então, são mães que já ficaram muito tempo ali, já vivenciaram muitas coisas, já viram muitos outros pacientes, né? Então, histórias, né, de sucesso, de nem tanto sucesso, e são mães que já trazem uma bagagem também, até do que esperar. Essa semana mesmo eu atendi uma mãe que falou assim: não, porque eu já comprei uma chupeta, eu já comprei uma mamadeira da marca tal, porque eu falei com a mãe do outro bebê, e eu sei que foi assim que funcionou. E eu acho isso, assim, né, óbvio, elas estão num papel total de ansiedade e expectativa, que é completamente compreensível, mas acho que é importante a gente colocar sobre essa questão da individualidade, né? Então, a gente tem 3 bebês que podem ter nascido com a mesma idade gestacional, mas são 3 bebês completamente diferentes, né? Com condições diferentes, e o quanto as experiências vividas por cada um vai ser diferente para cada um, né? Vocês que trabalham também com alimentação, vocês sabem sobre isso, né? Sim. Então, eu não posso dizer o quanto um evento que aconteceu com né, pode passar despercebido ou não ser tão relevante, mas para um outro bebê pode ter um impacto muito grande, né? Então, são bebês que têm um histórico ali que a gente precisa trazer essa mãe. Mas então, isso eu só vaguei aqui sobre essa questão de tentar alcançar essas famílias de uma forma mais precoce, tá? Para a gente realmente ter essa orientação. Mas quando a gente está pronto, né? No bebê está estável, a equipe já solicita a nossa avaliação. E aí a gente vai, né? Claro, levantar todo o histórico desse paciente, os diagnósticos, se teve alguma questão clínica mais importante, aquelas questões, né? Que a gente já está familiarizada. E aí eu gosto muito também de ter essa parte dessa anamnese e sentir um pouco essa família, no sentido de qual que é a expectativa dessa mãe, qual que é a visão que ela tem, né, desse processo de alimentação, quais são as expectativas, a bagagem que ela tem. Então, cada mãe é uma mãe também, né? Para a gente também sentir o que que espera, né? O que que ela espera de nós, o que que nos espera no sentido de como que a gente vai trabalhar, né? Porque eu falo para as minhas colegas também, a gente pode saber todas as técnicas, né? Se a gente não conseguir se conectar e identificar a necessidade daquela família, a gente não vai conseguir falar a mesma língua e nem conseguir progredir, né? Então, saber o que que é importante para aquela família e como que a gente vai conduzir. Mas focando no bebê, a gente vai avaliar, né, todo esse histórico e realmente observar nesse momento de avaliação propriamente dito, primeiro como está esse bebê, no sentido assim, né, de dispositivo, se ele está com alguma sonda ou não, se ele está com algum suporte respiratório ou não, e como que é o comportamento dele no sentido de como que ele responde a esse nosso contato, né? Então, para quem não está familiarizado, são bebês às vezes muito pequenos, muito imaturos, que às vezes só o abrir da incubadora, né, daquela portinhola que a gente chama, isso já pode desregular o bebê, desestabilizar ele ali, né? Então, são bebês que precisam manter essa homeostase que a gente fala. Então, qualquer mínima mudança nesse ambiente ao redor, né, dele, ou até realmente nele, né, no toque ou no posicionamento, isso pode desestabilizar esse bebê. E para a gente ir sabendo, né, se realmente é o momento da gente conseguir progredir ou não, e para a gente ir sinalizando para a família, porque a família tem essa questão de sempre estar ansiosa, né, e achando que só porque chegou o momento da avaliação que vai ser rápido nessa evolução. Então, a fono vai chegar, vai colocar no seio e a gente vai evoluir. Na verdade, não, né? Então, a gente mostrando para a família esses sinais.
Eu acho legal a gente fazer uma associação e pensar na ideia de que só muda o endereço de uma certa maneira, né? Porque as crianças maiores também têm um histórico específico, a gente também olha essa individualidade de uma família ansiosa. Mas quando a gente tem um bebezinho, esse serzinho tão frágil que acabou de chegar, uma coisa que a gente sempre comenta nas aulas é a gente fala muito desse mundo sensorial, né? Esse bebê, Uhum, ele nasceu antes do tempo, ele não está pronto para receber a quantidade de estímulos que ele está recebendo, desde sensação de toque, a primeira sensação. O bebê é sensorial, ele está intraúteros recebendo sensações, é a forma que ele está sentindo o mundo. E quando ele sai na prematuridade, ele não está pronto para dar conta de tudo isso. Assim como essa uhum. família também não está pronta para dar conta de tudo isso. Então, essas associações eu acho que são muito importantes a gente lembrar. E eu queria saber, Marina, como que. Eu acho que essa ideia, né? Segurança e eficiência alimentar. Segurança e eficiência alimentar. A gente fala muito, a gente escuta, é um princípio básico, né? Mas quando a gente está Uhum, falando de alimentação, a alimentação é complexa e multifatorial e vai ter todo esse esquema sensorial acontecendo. Como que tu enxerga isso dentro da UTI hoje? O que que tu vê que favorece? Tem alguma prática, alguma ação que favorece esse ambiente sensorial? Então, que favorece esse desenvolvimento. Até quando tu estava falando dessa conscientização das famílias, de fazer esses primeiros contatos, essas estratégias de explicar para porque é informação. E a informação gera esse sim. acalento, né? Gera também uma frustração, porque a gente não, a gente espera que a fono chegue e o bebê Sim. comece a mamar. Mas ao mesmo tempo, recebendo a informação, tem uma previsibilidade do que vai acontecer. Mas pensando além incluindo, Uhum, tá? Além do conforto e da eficiência, se a gente pensar nesse âmbito sensorial e nessa fragilidade, tanto desse recém-nascido quanto desse espaço que ele tá. uhum. Como é feito esse estímulo? Como que é favorecido esse desenvolvimento sensorial dentro da UTI? Pensando nas É, questões também de alimentação, né? sim, claro. A gente tem, né, como você falou, esse bebê que tem um cérebro que a gente precisa de uma neuroproteção, né? É um bebê que está se desenvolvendo num ambiente extraútero, né? Que realmente ele tem estímulos. Então, a UTI, como eu coloquei, né, é um ambiente com ruído, com luminosidade, é, com cheiros, com um toque, né, que muitas vezes vai ser percebido por esse bebê de uma forma muito intensa, né? Então a gente também tem também alguns, até no método canguru, por exemplo, né? Estratégias de neuroproteção desse cérebro para o bebê, né? Então, por exemplo, cobrir a incubadora, né, com um pano um pouco mais escuro, para a gente tentar reduzir um pouco essa luminosidade, o controle, do ruído na UTI. Hoje a gente tem falado muito, pelo menos, né, no meu hospital, nas visitas multidisciplinares, sobre conseguir ler os sinais, de dor do bebê, né? Então, o bebê, ele comunica o tempo todo, de alguma forma, que aquele ambiente ou aquele estímulo tá demais para ele, né? Então, seja com o franzir, né, das sobrancelhas, ou alteração nos sinais vitais. Isso é uma coisa que eu coloco muito para as famílias também. O bebê, ele não vai falar, né? Ele não é capaz de falar agora, mas ele vai comunicar de alguma forma e que ele está percebendo, ele, como que as coisas estão acontecendo, né? Então, é esse alteração dos sinais vitais, alteração na frequência respiratória, ou mudança de coloração, que também acabam sendo alguns dos sinais que a gente utiliza, né, para saber nesse Uhum. momento da alimentação, né, nesse ritmo, o que está acontecendo. Mas a gente tem essas estratégias, né? Então, tentar reduzir o ruído da UTI, a luminosidade. Então, tem bebês que têm protocolo de manipulação mínima, né? Então, esse bebê não vai ser manipulado em 72 horas, por exemplo, após o nascimento. Ou se é um bebê que está muito instável, a equipe se organiza para todo mundo fazer os cuidados de uma vez só, né? Para a gente evitar toda hora esse bebê, você tá abrindo essa incubadora, manipulando, né, esse bebezinho. Então, todo mundo que precisa coletar exame, precisa fazer isso, precisa, né, dar medicação, vai todo mundo na mesma hora fazer aquilo para a gente evitar que esses estímulos se repitam ao longo do dia, né? E aí, eu, né, em contrapartida, tô ali também fazendo alguns pedidos para a gente conseguir.
que é também uma coisa que eu quero desenvolver, né, um protocolo, né, de prevenção dessas dificuldades alimentares, né, que são bebês que por conta da intubação prolongada, por conta da prematuridade extrema. São bebês que a gente já tem ali como uma bandeirinha vermelha, de que são bebês que podem ter dificuldade, né, ainda mais nesse processo de alimentação. Uhum. Então, por exemplo, a sonda orogástrica, né, ou a sonda nasogástrica ou orogástrica. Quando o bebê nasce ou tem alguma questão respiratória, a equipe sempre prioriza que essa sonda seja passada na boca, né, de forma oral para que eles tenham esse narizinho livre, que a respiração do bebê ela é predominantemente nasal. E assim que esse bebê está bem da parte respiratória, eu já solicito para que essa sonda seja passada para o nariz, né, para a gente ter essa cavidade oral livre. Então, a gente sabe que a cavidade oral, né, ela é completamente com muitas inervações, né? Então, ela tem uma representação cortical muito grande. Então, Uhum. se é um bebê que já ficou muito tempo com um tubo, um tubo orotraqueal, e essa sonda tá ali o tempo todo, tá trazendo experiências negativas, né? Então, opa, vamos liberar essa cavidade oral, vamos evitar, por exemplo, a aspiração oral muito frequente, ou uma limpeza, né? Eles têm o hábito de fazer a limpeza oral também dos bebês, higiene oral. Como que a gente faz essa limpeza? Se a gente pode fazer com uma gaze mais algodoada, se a gente pode reduzir essa frequência, né? Então, é estímulo que está ali o tempo todo na cavidade oral do bebê, e isso está trazendo essas experiências, né? Essas conexões que o bebê faz com essa região. Além Ou, de por não estar exemplo, tendo mesmo a o estímulo correto, está sendo privado da oportunidade e ainda está tendo um estímulo negativo. É muita coisa. negativo, sim. Ou, por exemplo, a questão da chupeta, né? Então, a gente tem essa batalha, né? Então, a gente quer realmente que a gente alcance o aleitamento, mas às vezes são bebês que estão ali com processos muito dolorosos, né? Invasivos. Então, o bebê, né? Essa sucção não nutritiva, ela pode acalmar também, né? Ela pode organizar esse cérebro, realmente estimular esse bebê. Então, trazer estímulos prazerosos para essa boca. Claro que de uma forma muito individual, né? Mas são algumas estratégias que a gente pode adotar, né? Para que a gente evite isso e que a gente ajude esse bebê, nessas experiências orais. E aí, uma coisa que a gente prioriza, né, nesse momento de avaliação, é que essa primeira experiência de alimentação seja no seio materno, né? Eu tenho a sorte de trabalhar, né, num serviço que a gente tem essa prática muito forte. Então, a mãe está muito presente, os pais participam das visitas multidisciplinares. Então, esse bebê está pronto, eu vou avaliar no seio, né? Que na verdade é o fisiológico para o bebê. Então, isso é muito importante. Por exemplo, o canguru, quando o bebê também está estável, a equipe, mesmo quando ele está entubado, se é um bebê que tolera uma manipulação, ele vai para o colo, porque a família já vai fazer um canguru, né? Então, são estratégias que a gente realmente protege o cérebro desse bebê e que a gente garante experiências positivas para Hum, esse bebê. com certeza. Eu fiquei pensando desde de antes que tu comentou o quanto é diferente a forma com que a criança recebe esses estímulos, né? E mesmo que seja não só como ela recebe, mas se a gente for pensar nessa hora, a gente não sabe que criança é autista, por exemplo. E o autismo da Uhum, criança não vai surgir depois, ela já é desde o nascimento. Então, até essa informação que está chegando, às vezes para um bebê vai ser quase nada, e para o bebê que já é autista e a gente não sabe, porque não tem como saber, né? Hoje em dia não tem como saber. Espero que no futuro tenha. Imagina já nascer sabendo que o estímulo vai ser pior para um bebê do que para o outro. É importante, né? sim, E aí eu acho que eu fiquei pensando nisso. Imagina esses bebês, pode ter dois iguais, tu deu o exemplo, né? Três iguais com os mesmo data de nascimento, mesmo idade gestacional, mesmas uhum, experiências, uhum. a forma que recebe para esses que já são e a gente não sabe, é ainda É muito mais completamente pior do diferente. que para os outros. Uhum, E não tem como saber. A gente sabe que depois na amamentação já tem algumas pessoas que falam da dificuldade quando tiver lá 5, 6 meses. Na introdução alimentar a gente consegue ver, porque aí a gente também vê parte social, né? Comunicação do bebê de outra forma. Mas aí nessa fase não tem como. Só não tem talvez vai como, por isso receber que muito pior. Eu lembrei também da Suzanne Morris quando a gente fez quando eu fui num negócio com ela lá na casa dela e aquela que eu fiquei uns dias, e ela tava contando que ela tava fazendo voluntário no Manel. Ela ia um turno na semana
para tocar um Uhum. instrumento que não era um violão, era de cordas, mas é um negócio que é tipo um losango assim, de cordas. Aham. Ela levava isso, né, Nel? Um turno para tocar, para ajudar nos bebês e na regulação de tipo e perceber se havia, porque Regulação. ela Sim. disse que queria testar, porque primeiro era uma coisa voluntária para momento calmo de UTI não, né, para o bebê que Uhum. eles tinham lá, e segundo para ela era um teste, um teste não cientificamente provado, né, mas um teste de Sim. ver como é a reação, porque ela conseguiria ver nos monitores se a criança tá acalmando Uhum. ou não, enquanto ela tava lá Sim. tocando para elas. Esse A lado. gente tem alguns estudos, né, falando sobre isso também, sobre a questão da música e da voz da mãe. E isso é um projeto que um dos médicos lá do hospital, ele abraçou e falou, gente, a gente precisa fazer um piloto. E tem duas incubadoras lá na UTI que elas têm saída de som. Então, eles querem gravar a voz da mãe e deixar rodando, assim, alguns, sabe, por alguns minutos, algumas horas do dia, para a gente acompanhar, né, como que isso, o Isso bebê seria muito responde. legal, muito É legal. muito Quando eu fiz legal. a residência em Porto Muito Alegre, legal. também tinha uma menina da Itália fazendo doutorado em musicoterapia na UTI-NEL. Tanto para os bebês quanto e fazendo momento pais com os bebês, sabe? Eu não lembro o que aconteceu com o doutorado, eu nunca li a pesquisa, Uhum. mas eu lembro que era bem legal ter ela nesse momento para tentar acalmar um pouco e acalmar, né? Ver como se estabilizava ou não. E eu acho isso muito interessante também, porque acaba sendo uma coisa base que precisa para depois construir esse momento de ir para o Uhum. peito, que é o primeiro momento de refeição, né? Que a gente, eu tô botando aspas para quem tá ouvindo só no Sim. áudio, mas não deixa de ser um momento de refeição, apesar de ser estranho dizer que é porque é um bebê num peito, mas é o primeiro momento de refeição. E a gente sabe que a criança tem que estar, o bebê, Uhum. com todos os seus confortos atendidos, né? Para ser bem-sucedido. A probabilidade de ser maior de ser Sim, e bem-sucedido. para a gente sinalizar para a família isso também, né? Dessa questão dessas dificuldades, do que a gente pode fazer. É, E teve uma paciente há pouco tempo que a gente teve também lá, que foi uma prematura extrema, que tinha um refluxo muito importante, e foi uma bebê que desde o dia um que a gente avaliou, a gente já sentiu ela muito irritada e aversiva, né? Assim, com um toque, né? Da gente tentar posicionar, da gente tentar colocar no colo ou no berço. Uma das falas da mãe foi: Nossa, eu achei que mamar era. Não sei se ela falou instintivo ou se. Achei que mamar ia ser muito fácil, achei que, sabe, ela não ia passar por isso. E aí a gente tentar mostrar para a família isso, falar: Olha só, né? Olha o histórico dela, olha quanto tempo ela ficou entubada com essa privação. Então é esperada essa dificuldade. Porque as famílias não conseguem entender, né? Para eles vai ser realmente instintivo. A amamentação é um tabu, né? De que é uma coisa instintiva, que o E bebê vai fácil. sair mamando, que a mãe vai sair sabendo, mas quando, né, tem a criança e tem a mãe, os dois ali estão aprendendo um com o outro, né? E as coisas vão acontecendo. Então, não é instintivo, né? E dependendo do histórico dessa criança, vai ser um desafio, né? Então, é importante a gente sinalizar para a família isso. Uhum. Eu lembrei de uma situação, eu acho que dá pra gente pensar em diferentes cenários, né? Mas eu lembrei, talvez aqui em dois pontos, que a gente tem essa família que vai receber uma série de orientações. Tu já deu ali alguns exemplos de sinais que são para a gente pode Uhum. pensar, alerta vermelho para talvez uma dificuldade alimentar lá na frente, né? Talvez já apresentando sinais na amamentação, mas talvez na introdução alimentar. Enfim, a gente sabe que existem esses fatores de risco e que a prematuridade por si só já é um fator de risco para a dificuldade alimentar futura. Mas aí entra um outro ponto que eu acho que a gente pode pensar, se a gente pensar nas questões de comportamento alimentar. Porque a família que tem um bebê um bebê prematuro que necessita de muitos cuidados, ela vai ter um cuidado muito grande em cima desse bebê. E aí vem muitos medos, muitos traumas, muitas sensações, Uhum. tanto dessa família, dessa mãe, desse bebê. E aí começa a introdução alimentar. E aí vem um medo muito grande dessa família, desse bebê engasgar. E aí a família não fica dando papinha, liquidifica, porque entende que esse é o melhor
a ser feito. E eu tô lembrando disso por um paciente que chegou com quase 2 anos, com um atraso importantíssimo, né? Uma recusa muito grande, já caracterizado dentro de um quadro de DAP, onde a mãe batendo pé, ele com quase 2 anos, mas é que ele nasceu prematuro, ele nasceu de 36 semanas, ele teve que ficar uma semana no hospital, a gente teve muito medo, depois ele nunca foi uma criança que aceitou volume, nunca foi uma criança que sentiu prazer por comer, e, ok, tem um histórico de prematuridade, mas também tem uma falta de informação do que acontece. Então, pensando no teu cenário hoje, Marina, essas crianças que saem da UTI, elas têm acompanhamento ambulatorial depois, para as questões de introdução alimentar, para acompanhamento específico das questões, alimentares, ou elas seguem em acompanhamento pediátrico e aí, se o pediatra identifica, ele encaminha? Como é que é hoje a realidade? A gente sabe que tem o ideal e o real, né? Mas como é que funciona por aí? Ai, a gente tem o segundo cenário, né? Mas eu também é um projeto meu, uma vontade que eu falo, gente, esses bebês precisam de uma orientação, né? E a gente já conhecendo o histórico do bebê é completamente diferente, né? Então eu sinto as famílias muito mais seguras. Algumas acabam mantendo contato, né? Ou pelo Instagram, ou acabam pegando o nosso contato pessoal. Então as mães às vezes me chamam para tirar algumas dúvidas. E a gente consegue ajudar ali, né, na medida do possível. Mas a gente tem um segundo cenário, né? E aí a diferença da gente ter profissionais, colegas, né, bem orientados para saber, né, quando encaminhar, para saber quais são esses sinais de alerta, a gente sabe sobre isso, né? Então também essa questão, né, do distúrbio alimentar, né, pediátrico, ou dessa questão realmente da aversão, eu senti que, assim, do ano passado para cá, que a minha equipe falou, Deu, nossa, isso existe? Isso é deu um real? clique. Sabe? Mas foi de tanta gente colocar, falar, olha, tá vendo esse bebê? Tá vendo esse comportamento? Porque é isso, né? Para antes era, nem sei como eles consideravam antes, aí depois passou pelo cenário da disfagia, né? Esse bebê é disfágico. E agora a gente tá nesse cenário de, né, opa, né, como a gente sabe, né, da questão do guarda-chuva, são bebês que estão ali que a gente, muitas vezes, a gente não consegue nem avaliar um volume, né? A gente não consegue nem classificar essa Uhum. deglutição desse bebê. Porque Uhum. essa versão é tão grande, e agora eu vejo os médicos falando, eu acho que esse bebê tem uma versão. Aí eles escrevem na evolução, a versão oral, questionam. E eu falo, gente, as pessoas estão, né, acordando para isso. Isso é maravilhoso. Então, e na UTI, na verdade, que é o ambiente que eu amo, assim, que é uma rotina, né, pesada, é uma rotina difícil, mas eu sinto que ali, sabe quando você tá na pontinha, que você sente que você tá fazendo uma diferença? É isso que eu sinto. Eu falo, gente, se uma mãe sair daqui, né, com a mente um pouquinho aberta, né, com uma informação diferenciada, isso faz toda a diferença. Eu fico pensando, gente, como que é, né, o cenário em outros hospitais, em outras Tu UTIs, vai estar no mundo todo. preparado, né? Uhum. Porque tem crianças que não vão passar por isso, né? Não vão passar por uma avaliação fonoaudiológica, né? Não vão, então, eu não sei, né? Então eu sinto que ali eu tô assim, sabe, fazendo a minha parte no mundo. É essa Isso me sensação. lembrou, essa tua sensação, essa tua descrição me lembrou, a gente está participando de um programa que o símbolo do programa não é relacionado a distúrbio alimentar, mas é relacionado também às questões alimentares, que o símbolo do programa é uma espiral, né? E eu acho que essa tua sensação, esse teu trabalho, a gente fala muito enquanto fonoaudiólogo, especificamente pensando em terapeuta de alimentação, a gente diz, o nosso trabalho é de formiguinha, mas o teu trabalho de formiguinha impacta outras formiguinhas que estão trabalhando e a proporção disso é tão grande que modifica um ambiente que essa família vai sair e vai levar esse aprendizado, porque informação é poder. E se Ela tu muda. consegue dissipar essa informação para essa família e para esses colegas que talvez daqui a pouco se relacionam com outros colegas e podem conversar sobre isso, tu tá fazendo uma diferença É imensurável. isso. É É isso, eu imensurável, né? sinto que é o propósito, né? Que a gente fala, gente, a gente sabe dos cenários, a gente sabe das dificuldades, mas eu falo, gente, se cada família tivesse a oportunidade, né, de ter um profissional ali que mostra para ela, olha só, né? Porque a gente sai de um cenário de, vocês sabem muito bem sobre isso também, né? De volume, né? De aceitação de volume, para um desenvolvimento, desenvolvimento de uma habilidade, né? E de um prazer de alimentação. Então, Sim. isso também bate muito com a UTI Neo, né? O bebê, infelizmente, ele precisa ganhar peso,
né, para ele sair desse hospital de uma forma segura, né? E muitas vezes eles querem que seja sem realmente uma via alternativa, né? Sim. Eu, E a gente precisa mostrar para a família que isso é uma coisa que eu vejo que é muito também, né? Não é muito prática do Brasil, desses bebês saírem com uma sonda, por exemplo, né? E também ter essas clínicas, serviços de referência que acompanhem esses bebês, né? Isso até também é uma questão do ambulatório, que facilitaria, mas querem tirar a sonda a qualquer custo, né? A qualquer custo. Então, esse bebê tem que ter alta, esse bebê não dá. E às vezes, quando é, por exemplo, só um prematuro, esse bebê é um prematuro, né? Mas assim, aspas, ela gente, botou aspas para quem tá só ouvindo. botei aspas, ele é só um prematuro. Mas às vezes, né, é um histórico ali que ele não vai adquirir esse volume, essa habilidade no tempo que a gente quer, né? Sim. E também e mostrando para essa família isso, é mais do que o volume, como foi essa oferta, né? 50 ml que esse bebê aceite, né? No sentido que a gente consiga oferecer, que não seja prazeroso, que o bebê está sinalizando, que está desconfortável, né? Tá com fluxo muito aumentado, não é isso, né, que vai garantir, você sabe, né, dessa a long term, né, desse a longo prazo, essas habilidades que a gente vai construir. Então, é sinalizar isso para a família, né? É importante que a gente faça essa leitura, falar, olha só, ele conseguiu 10 ml, mas foram 10 ml que ele ficou confortável, foi 10 ml que foi efetivo, foi 10 ml que, né, até para a família não é estressante, né? Eu vejo as mães, às vezes, recebe alta e fica na enfermaria, e aí aquela questão, né, de, nossa, demorou quase 40 minutos, 50 minutos para tomar uma madeira. Não tá legal, né? Então, opa, vamos rever, vamos orientar, e é importante que a equipe esteja alinhada nesse sentido, né? Então, isso faz muita diferença para as famílias também. Quando tá todo mundo falando a mesma língua, né? Porque a mãe tá todo tempo questionando na cabecinha dela, né? Será que é isso mesmo? Ai, meu Deus, será que é só o meu filho? Ou como que eu vou conduzir, né? Então, se cada um chega e fala uma coisa para essa família, a Conf- família não vai sentir segurança, né? E vai ser um desafio muito maior. Então, se está todo mundo alinhado, de que, né, esse é o processo, vamos manter essa conduta, a família ela fica mais tranquila e a gente consegue avançar, né? É muito bom ouvir tu falar que já estão vendo mais, porque quando eu fiz a residência era 2016, a recusa tava começando a falar em recusa, mas não entre os médicos e o resto da equipe, mas E nem, entre fonos, e ainda assim sem saber direito onde eu tava, não eram pessoas que tinham tanta conexão e com a nem parte da bebês, né? As alimentação pessoas assim, não conseguem ver não que um conseguem. bebê pode sinalizar, né? Que aquela E aí, experiência não tá prazerosa. e se a gente vem da linha da disfagia, o que a gente precisa deglutir para aprender a deglutir, aquele bebê na anel precisa deglutir para aprender a deglutir. Então a gente precisa fazer comer para aprender a comer. Só que do lado da aversão e recusa é completamente oposto. Se a gente fizer, tentar, entre aspas, fazer, a gente vai estar piorando a Sim, situação, né? Então, o momento que tu falou também de prestar atenção nos sinais. E quem traz muito é a Erin Ross. Tu chegou a fazer o curso da Erin Ross, do SOP. fiz, Ai, eu quero muito fiz fazer. maravilhosa, Eu tá na minha lista de cursos, maravilhosa. porque ela é incrível e ela fala muito dessa cue-based, né? Baseado Uhum, nas pistas que o bebê tá dando. E são pequenas coisinhas que vai fazer diferença. E agora eu também uhum. lembrei do conforto gástrico, né? Porque Nossa, 10 ml é 50 ml. Tá, pode ser que então disfagia foi ajustado, não tem uma recusa, mas do volume que está sendo aceito, esses bebês prematuros têm o gástrico muito afetado até nossa, e como maturar. tem refluxo? Gente, a minha UTI, eu tô para levantar esses dados também. Eu falo, gente, é muito refluxo, sabe? E os bebês ficam muito sintomáticos. E isso já impacta na alimentação, né? Eu Então, é tô, isso, é o bebê que eu tô tem fazendo a uma deglução aula normal. que a gente tem que analisar uns artigos, e o primeiro artigo que teve foi de refluxo do Sudarshan Jadchela, da equipe de Columbus, Ohio, né, do Nationwide Uhum, Hospital. E era a equipe dele falando sobre refluxo e o arqueamento e irritabilidade do bebê na UTI neonatal. E aí, por mais que o sim. artigo não tá tão ótimo, fazendo a análise que a gente fez da ficha, o artigo não tá tão bem explicado, então a metodologia e tudo que eles fizeram, mas não encontraram tanta relação do arqueamento e irritabilidade, porque eles queriam justamente dizer não para não sair dando medicamento para refluxo para qualquer irritabilidade, não só Uhum. porque
está dando mais drogas, né? Mas também porque esse sintoma pode ser tá sendo indicação de algum outro problema que esse bebê tá tendo. E não só do Uhum. desconforto gástrico, né? Mas que tem muito refluxo na anel, eu acho que ainda tem, né? Se percebe muito mais, Sim, não sei como é que é. e os prematuros também, né? A chance é muito grande. Tem a sonda que fica ali, né? Então, é uma dificuldade mesmo. Eu vou voltar só um pouquinho, porque quando tu tava falando de observar os sinais do bebê e que tu fala pra mãe, né, entender sobre a qualidade desse momento de refeição, né? O quanto isso é Uhum. importante para essa família, essa orientação lá no início, você tá clarificando que qualidade é mais importante do que quantidade, essa Uhum. relação é mais importante, o que que são essas experiências que estão sendo construídas e o quanto isso é ensinar sobre prática responsiva. Porque Sim. lá na frente a gente fala de introdução alimentar e a gente diz, ah, uma introdução alimentar responsiva, uma introdução alimentar participativa. Mas a família não entende o que é isso. O que que é Sim. ser responsivo? E aí É. lá na UTI, tu tá lá, esse bebê recém-nascido, talvez de 30 semanas, 32 semanas, e você tá Uhum. dizendo, você tá exemplificando pra família, tá vendo que o coraçãozinho tá batendo mais rápido? Tá vendo Uhum. que a respiração mudou? Tá vendo que ele começou a chorar? Isso é ele Nauseou, mudou a comunicando. coloração. Ele tá comunicando, né? Que E aquele esse estímulo processo. tá demais. E aí a família consegue fazer essa leitura. E eu acho que isso é um divisor de águas para o aprendizado sobre alimentação e sobre relação, porque no fim das contas, o que tu tá construindo dentro da UTI é um treino de habilidade para a vida, não é uma coisa única e isolada, é para a vida. E aí vem toda essa questão da responsividade também, né? E acho que esses Sim, eu pais, cheguei. Ah, desculpa, pode falar. Ana. nenhum pai e mãe aprende antes, por mais que existem cursos de gestante, dizer preste atenção nos sinais do bebê e realmente tá vendo os sinais do bebê, alguém do lado ensinando, né? A gente fez no início do ano um curso que a ministrante, a pessoa falando, mostrou muitos vídeos e mostrando assim cada momento para leitura do que a criança tava mostrando e que ela senta com os pais e mostra, tá vendo que ele virou a cabeça, tá vendo que ele fez? Esses são sinais. E, tipo, tu fazer isso desde o início, primeiro que nenhum pai e mãe recebe isso, né? E uma criança típica, não prematura. E aí ali eles têm que estar. E ensinar isso naquele momento vai ajudar para toda a parte dos bebês que eles não sabem ler. A gente também não saberia se a gente não estudasse isso, né? Se a gente não estivesse ali olhando tudo sobre bebês e como que o bebê está comunicando. Mas essa leitura das pequenas sutilezas da comunicação do bebê vai ser importante para toda a primeira parte ali, o primeiro ano de vida, né? E é o que a gente tenta fazer também nas terapias quando eles são maiores. Se percebe que não tá se vendo e lendo o que tá acontecendo, né? Então, sentar e fazer. Imagina se todos os pais conseguem do início sair e ter essa experiência de ver junto como é que é ler a resposta da sua criança, porque também vai mudar, né, a resposta de cada criança. Tem alguns E o movimentos quanto. universais, como se jogar para trás, é um não, mas tem outros que são muito mais, muito menorzinhos, porque entra naquele luta, fuga ou paralisação. Às vezes a criança só paralisa e não levanta, pensando Sim. nos maiores, né? Mas o bebê também, não sei, talvez aquela informação sensorial só paralisa ele e não realmente Uhum. faz ele ter nenhuma reação maior, né? Enfim, isso é muito importante, muito legal. Eu tenho saudades dos bebês pequenos. Eu queria Ai, gente, é os bebês demais. pequenininhos também, Não porque é muito consigo. Eu bom. sei que outras coisas tem outras oportunidades, outras vivências, mas eu não consigo sair desse cenário. Mas nem É, tem isso que que se E você tu não falou. ama. precisa, e não Não, precisa, eu amo, porque não, eu já tentei, mas eu já sei que não vai dar, entendeu? Eu vou e ficar. sorte de quem pode cruzar o teu caminho, É, porque vai se beneficiar incrivelmente de tudo isso que tu faz com o coração. E a gente fala isso, a ânima nasceu da alma, né? A ânima vem de alma. Então, se a gente faz com a alma, a gente sente que é um propósito e é sobre isso que a gente quer, a gente sabe que impacta. E essa espiral, ela tem uma proporção que a gente não consegue dimensionar, né? Eu até Uhum. comentei essa semana que uma mãe, eu falei, acho que acho não, foi no Instagram, que uma mãe disse, é, a minha relação com meu filho é diferente porque a alimentação dele melhorou. Ele inclusive disse pra mim, eu te amo. Então, é a dimensão, a proporção do que é a alimentação. Então, a criança, o prematuro nasceu numa situação
extremamente vulnerável, essa família tá vulnerável, ela tá esperando por algum momento de conforto que talvez seja pela alimentação. Alimentação. Então, cuidar desse momento da alimentação na prematuridade é uma das tarefas mais lindas, eu imagino, desse mundo. Então, E a gente ter esse papel de conectar essa família com esse bebê, né? Porque a gente vai ter os cenários que as crianças não vão conseguir se alimentar, né? Por via oral, de forma nenhuma, ou de forma parcial, né? E para a Uhum. gente mostrar, né, para essa família como ela pode, né, ver as potencialidades desse bebê, né? E se conectar, né, do jeito que foi possível. Porque eu sinto que as mães, até o aleitamento também é muito disso, né? Mães que batalharam, que ficaram 2, 3 meses, né, extraindo leite. E aí, para chegar lá na hora e ver que, opa, não vai ser o possível agora, e não ter esse cenário de, nossa, sabe, falhei. Não Uhum. falhou, né? A gente faz o que dá para ser feito, né? Para a gente também mostrar para ela, olha, isso, né? Eu vejo também com as pessoas, né? Com as colegas que trabalham com um público um pouco maior da alimentação. A alimentação tem esse lugar de, nem sei como definir, não sei nem se é um psíquico, se é uma coisa, é muito, muito simbólico para a família, né? Então é isso, olha isso, porque a criança tem uma dificuldade de alimentação, a mãe se desconecta dele, né? Mas quantas outras coisas essa criança pode fazer, né? Ou a mãe se conectar com ele de outra forma, né? Então, é isso, né? Um trabalho que a gente tem ali toda hora que se ressignificar, né? Uhum. E mostrar para essa família, como que a gente pode, né, ver o copo cheio, realmente, né? Vai ter todo tipo de cenário, né? Mas eu acho que eu falo, gente, a gente acha que não, mas a gente faz a diferença, né, nessas famílias. É, E é isso que acaba movendo a gente, né? Porque é o dia a dia ali, são pequenas coisas, e a Ana estava comentando, né, disso dos pais, e eu anotei aqui isso, né, no meu roteirinho aqui, mas em algum lugar eu vi essa frase, não lembro onde foi, mas é que as decisões dos cuidadores influenciam as experiências da criança. Então é isso também que a Suzane traz, né? Todo o tempo dessa questão, né, da relação, da dança. Então é isso, a criança vai comunicar. Se o cuidador não está atento, né, não identifica e não responde, a gente vai ter, né, aí o ruído, né, uma desconexão. Uhum. Então, tudo que a gente está fazendo está influenciando, né, na experiência dessa criança. Então, é a pausa que a gente faz na hora da oferta, né? De repente, o estímulo que a gente está dando, a troca do utensílio. Então, são coisas que são pequenas, né? Mas que naquele cenário, naquele momento de vida do bebê, tem um impacto enorme, né? Isso vai ser, com certeza, a longo prazo, né? Vai trazer uma bagagem para esse bebê que a gente sabe que muitas vezes lá na frente vai impactar, né? E é essa bola de neve. Então, a importância dessa orientação para a família. Uhum. Com certeza. eu acho que a gente contemplou um tema tão delicado de uma maneira É, muito gostosa, assim, de pensar, sabe? Porque é difícil, é desafiador, mas tu trouxe uma visão e uma prática de cuidado, de acolhimento, de responsividade muito legal. Então, queria de novo agradecer pela tua disponibilidade, pela tua fala riquíssima, cheia de conteúdo, cheia de informação importante, mas cheia de um olhar muito especial mesmo. Então, muito obrigada pela tua participação, por estar aqui com a gente. Deixa teu arroba do Instagram, Marina, para outros colegas e outros pais poderem te achar também, se tu quiser. claro, @fono Marina Kozik. Acho que vocês vão colocar, né? Como fica Sim, vai escrito. ter Vamos. Kozik. Isso. Mas eu que agradeço, gente. Por mim, eu ficaria aqui horas, né? A gente fica horas conversando e falando sobre isso. Eu quero agradecer mais uma vez pelo convite. A gente que agradece. E lembrar desse mês inteiro, quem estiver seguindo, a Marina já está postando várias coisas de prematuridade. A ONG prematuridade.com é uma referência nacional para Maravilhoso. pensar. Dia 17 de novembro, que é o Dia Mundial da Prematuridade. Então, procurem
No site da ONG Prematuridade.com tem por estado o que está acontecendo e por cidades os eventos. Em Porto Alegre sempre tinha marchas, a gente fazia lá na Uhum. Redenção. Então, na sua cidade, com certeza vai ter. A gente vai estar postando isso antes, então dá para falar isso para todo mundo conseguir fazer alguma coisa, algum movimento, porque, como tu disse, ainda perguntam o que que a Fono faz dentro de uma UTI neo e uma das coisas é ajudar o Sim, prematurinho a se alimentar depois. Então, precisamos divulgar isso. mais sobre isso também e lembrar desse novembro roxo para conscientizar.